Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui mais um diário de trade desta quarta, dia 4/6. Lembrando que os gráficos são 5 minutos, tá, galera? Focando aí no índice, no dólar, Nasdaq, ouro, DAX, né? O que dá tempo aí pra gente analisar, beleza? Começando aqui com o gráfico, galera, do dólar. E de fato o dólar hoje também, né, uma carnicinha, né, pessoal? O mercado tá bem enroscado. A oscilação dele aí entre mínima e máxima foi 40 pontos. E na reta final, cara, quando eu cheguei aqui, eu olhei, né, liguei a plataforma, eu falei, cara, mais um pouco eles devolviam o dia, né? Pelo processo de reversão que foi elaborado. Só que o que eu quero que vocês percebam, galera? Todos os candles do dólar, salvo em exceção, estão com muito pavio, né? Isso é sinal de baixa volatilidade, ok? Vou colocar o CC não, vamos pro diário, né, meu amigo? Vamos pro diário que eu quero que vocês percebam aqui, ó. A gente tem essa região de suporte, a gente tem essa região de resistência, ou seja, o ativo está preso dentro de um processo de lateralidade, né? E ele não consegue sair daqui, galera. E durante todo esse cenário de incerteza, o mercado em si, meu amigo, não tem caminho livre, tá? E é uma amplitude muito estreita, pessoal. Se eu coloco um ambiente macro, né? Dou um zoom out aí no teclado, o que vocês conseguem perceber? Ó, toda essa região aqui. Tá vendo? Região de briga, que pega lá entre julho, agosto, setembro, outubro de 2024, tá? E toda essa região aqui, ó, é uma ampla lateralidade. Quando o mercado foi tentar romper, ele acabou frustrando e retornou, né? Na casa lá dos 66,50 mais ou menos, e retornou. Então, tudo isso daqui, pessoal, ó, é memória de preço, ó. É uma região que o dólar está aí um ano trabalhando, né? E não consegue se desenvolver. A gente até pensa em ser um processo de ombro, cabeça, ombro macro, né? Bem amplo, mas de fato, pessoal, tá bem complexo, tá? Tá bem amarrado, volume baixo. Tô sem volume aqui, eu ia mostrar para vocês, mas volume baixo. E é um nível de suporte, né, galera? Não dá para negar que essa região aqui, ó, é um nível de suporte. E aí, quando a gente joga lá no intraday, foi exatamente neste ponto que ele acabou sentindo, tá? Porque a abertura, pessoal, do mercado, se a gente analisar pela ótica gráfica, ele encerrou assim, não foi um processo de lateralidade, certo? E a abertura, ela veio com uma barra bacana, ó, uma barra vendedora bacana, né? Ancoragem das médias, tudo mais, rompendo o fundinho do pregão anterior, um cenário top, né? Só que aí é aqui aquela questão, né? Será que o mercado troca polaridade para testar fundo anterior? Aqui, ó, certo? E dá sequência na baixa? Ou será que ele faz pivô para fazer uma correção mais ampla, né? De fato, aqui ele fez um pivôzinho, tá? De fato, aqui ele fez um pivôzinho. E se eu colocar na balança, pessoal, um evento técnico, talvez aqui, né? Se a gente pegar. Estou vendo que eu tô com muita dificuldade de narrar o cenário do dólar para vocês, tá, galera? Mas assim, se eu for colocar pontos aí de operação, teve venda aqui. Nessa virada por suporte, daria para enfiar uma compra. E talvez esta compra aqui, né? Aqui foi fator notícia, tá? Teve PMI aí às 10h45, 11 horas. Mas de fato ficou bem complexo, porque o ponto que ele foi sentir a região de briga foi a máxima do dia. Foi exatamente aqui que eles tentaram romper, frustrar e voltar, tá? E aí estes pontos aqui talvez tenham sido os mais viáveis para operações, né? E mesmo assim eu ainda achei bem complexo, tá, galera? Eu achei bem complexo, tá? Movimento bem complexo, porque o mercado simplesmente ficou num canal aí a manhã inteira, ó. Se eu pegar aqui, ó,
essa linha, né? E traçar uma outra lá em cima, ó, um canalzão amplo, né? Quando ele chegou aqui na 200, acabaram entregando a movimentação, mas isso no final do pregão. Então, se você aí teve dificuldade para operar o dólar, igual eu tive, você não está errado, tá, pessoal? É o mercado, o movimento em si, bem parado, tá? Bem parado. Eu gostaria, até comentei, né, com os alunos, eu queria que ele tivesse a sua abertura em gap de baixa, abaixo dessa mínima de suporte, cara, porque daria ser muito mais fácil comprar, certo? Bem, por mais que seja um suporte macro, ele poderia corrigir aqui, ó, a correção que ele fez e continuar caindo, certo? Aqui também era viável. Só que qual que é o problema, galera? Sabe qual que é o maior problema? O que eu vou falar para vocês aqui é que quando o mercado entregar um movimento foda de tendência, a maioria não vai conseguir pegar. Explique isso melhor, Bruno Mol. Porque a maioria está operando somente contra os movimentos. Porque o mercado tá trabalhando muito em traps, né? Tá falhando muito máximas e mínimas, topo e fundo. E aí, quando ele entregar uma tendência bacana, eu garanto para vocês que 90% não vai conseguir surfar ela. Por quê? Porque o mercado já está treinando a nossa mente a ficar assim. Criou-se uma rotina, né? Tipo, mesma coisa do dólar ontem, ó. Que o pessoal comprou, depois quem não comprou foi tentar comprar nesses movimentos, acabou sendo estopado. Esse é o problema. Essas pegadinhas que o mercado faz assim é complicada, tá? Vamos falar do índice, galera, antes que o tempo voa aqui. Ah, tô até marcado aqui já, ó. Até tinha marcado para os alunos lá. Essa foi o único trade que eu fiz, foi essa compra aqui, tá? Ó. No índice, eu acabei sendo estopado nesse movimento aqui que ele fez. Mas vamos por partes, tá? Porque, ó, o que que acontece, galera? O mercado já abriu, a abertura do mercado já se deu com ele fazendo seus fractais, né? Seus movimentos aí de altas, novas máximas. E basicamente com a abertura do mercado com a barra de força aqui, a gente vai narrar esse contexto aqui bem bacana, tá? Ele fez um pullback. Só que, se vocês perceberem, a primeira tentativa de rompimento do topo, os players falharam. A partir do momento que eles falharam, eles começaram a demonstrar o que, pessoal? Sinais, ó, de defesa vendedora, né? Então, neste ponto aqui, a gente tem vendido segurando o cenário, vendido entrando no movimento, vendido entrando no movimento aqui de novo, defendendo o cenário, certo? E foi aqui também teve uma defesa vendedora. Só aqui, galera, a gente já tem a perspectiva, né, que os compradores, ó, estão defendendo a cada atrativa dos vendidos, certo? Isso por volta da 9h40, 9h45, 10h10. Quando foi 10, tá vendo que o mercado veio fazer teste aqui na 20? Ó, eu tenho uma retração de FIBA, mercado em 50%, teste na 20, entrada de pressão compradora, pum, pum na compra. Falei, cara, eu só vou projetar FIBO se o mercado conseguir romper a máxima. Só que se vocês observarem, galera, toda, todo movimento de venda que ele fez e o pessoal vendeu, ele acabou estopando, tá? Todo mundo que saiu vendendo aqui, o mercado não deu brecha, tá? Ó, o mercado só ripando com todo mundo que estava vendendo aqui, ok? E formou-se o quê? Uma baita lateralidade, não é mesmo? Ó, uma baita lateralidade, ó, certo? Formou-se uma baita lateralidade. Aqui eu tinha sido tirado, tá? Só que o mercado vai fazer um novo movimento que chama atenção. Esta barra aqui, ó. Eu até comentei, galera, essa barra tá interessante, né? Mas eu vou ficar de fora por causa do cenário, porque, meu, os trap estão comendo solto. E aí, meus amigos, quando o mercado lá por volta das 11 e quebrados, né? Que ele vai tentar romper essa máxima, o que que ele deixa? Olha só o que que o mercado vai fazer. Aquele padrãozinho chamado, deixa eu colocar em preto, tá?
Padrãozinho chamado 1, 2, 3 de venda, tá? Certo? Aí você vai ter o quê? Uma vela negativa. Olha só, o padrão está formado, tentativa de rompimento, né? E aí você vai ter o que também, pessoal? Um falso rompimento, falso rompimento, né? Ou rompimento frustrado, ou até mesmo trap, né? Trap, a famosa armadilha. Este cenário simplesmente, ó, detonou o mercado, né? Os players defendem nessa região. E aqui, galera, a partir do momento que o mercado defendeu aqui, eu não entrei, tá? Eu já nem tava. Falei pro pessoal, falar, galera, eu nem vou boletar mais o índice hoje porque tá estranho, cara. Ficou a manhã inteira assim, praticamente. Só que, galera, lá por volta das 11h30, quando ele consegue jogar esse padrão, né, nessa frustração toda, o outro ponto chave para ficar de olho seria onde? Aqui, né? Que tinha um pullback. Aqui tinha um pullback. Mas de fato, o mercado não fez um pullbackzinho bacana. Não fez. O que ele entregou foi o quê? Candle de ignição, vela de ignição, barra de força, que eu gosto bastante. Ele entregou aqui. E aí veio o meio-dia, o mercado veio caindo, né? Eu já pulei fora meio-dia, o mercado veio caindo. E simplesmente, galera, o mercado aí entregou uma baita de uma virada. Eu nem chamo isso aqui de uma tendência de baixa, tá? Porque viu todo quebrado, ele bateu na média móvel de 200 períodos aqui, ele ficou da meio-dia e 20 até as 2h30 da tarde para conseguir romper essa 200. E aí ele deixou uma ignição bacana aqui, ó, seguido de outra ignição. Mas isso na reta final, cara, tá? Isso na reta final não foi movimentos assim totalmente fáceis, né? Se o cara pegou lá em cima, show de bola. Se o cara não entrou lá em cima, meu amigo, para encontrar a entrada no meio do caminho aqui, foi dose, viu? E aí, por FIBO, galera, você poderia ter pegado essa máxima e jogado pro fundo aqui, ó. E ele teria cravado o alvo aqui embaixo, né? Mas, resumidamente, baguncinha, né, galera? Olha como fechou o diário, ó. Aquela estrutura que a gente estava comentando ontem segue armada, tá? E nos 60 minutos também segue armado para baixo. O problema é que ele abre e fica enrolando, né? Ele fica a manhã inteira enrolando e dando trabalho. Daí ele estopa, cansa o pessoal. Mercado de fora, galera. Também foi bem parado hoje, tá? Trabalhou levemente aí nos seus movimentos. Mas posso colocar como destaque aí um movimento que ele fez aqui por volta das 5 da manhã, 4h40, abertura do mercado europeu. ADP, notícia, né? Essas barras fortes aqui. Retorno, até pagou bom aí. E ficou a pancadaria, tá? Tem uma falha aqui no Black Arrow, não dá para levar muito em consideração. Mas, se o cara operou nas extremidades, ó, operar suporte, operar resistência, o mercado até pagou, tá? Mas ele deixou um candlezinho bacana aqui. É no período da tarde, tá? Um diazinho bem parado também. Só que quando eu falo dia parado, oscilando entre máxima e mínima, são 154 pontos. É até bom, só que assim, a gente sabe que os caras têm potencial para entregar 400. Então é bastante coisa que dá para melhorar. O ouro, né? Coloco como destaque no ouro aí esse pullback que ele fez. Eu falo assim, tá, galera? Esses tipo de pullback, esse tipo de cenário, mas eu sei que pegar uma compra aqui não é nada fácil, tá? Com a média embolando, com o movimento do mercado vindo do movimento vendedor, né? Eu sei que não é fácil, mas é um candle comprador, tá? E se eu fosse trabalhar com Fibo, pessoal, pô, Mol, aí era o pivô, você trabalhar com Fibo como? Galera, eu teria dois pontos aí. Eu tenho essa projeção, ó, pego desse fundo e jogo para esse topo, esse espelhamento maior, ó, teria cravado o segundo alvo de Fibo, né? E eu teria, opa, é, cadê o outro Fibo? Aqui, ó, eu teria esse outro Fibo, ó.
espelhamentozinho menor, fundo, topo. E esse foi melhor, né? Porque como esse é o mais conservador, acabou cravando o movimento lá em cima, tá? Mas é o que teve, galera. Foi esse movimento, 11 e pouco da manhã, para quem pegou aí, tá? É o que ele entregou. No DAX, o índice americano, o índice alemão, ele entregou, né? Madrugada aí, para quem operou, entregou um bom movimento comprador, devolveu das 5 da manhã até as 10 da manhã, ele ficou em processo corretivo, certo? E aí na parte da tarde o cenário foi basicamente o mesmo do Nasdaq, tá? Bastante lento. Não sei se o mercado está aguardando alguma situação aí lá fora, né, galera? E se desenrolar. Essa semana, acho que na sexta a gente tem Perwol, então, no geral, tá? Bitcoin, talvez o Bitcoin é que tenha entregado melhor, né? Desde cedo ele veio caindo, fizeram um processo de recuperação aqui às 11 da manhã e depois entregou os movimentos medidos. Mas no geral o mercado foi bem devagar. Só que se vocês observam, galera, se pegar um gráfico do Bitcoin, por exemplo, ó, se você pegar um gráfico do ouro, vocês vão perceber que a quantidade de rompimentos falsos, eles são bem menor do que aqui na nossa B3, tá? Então, assim, o cara que opera no movimento, no mercado brasileiro, somente falha de topo e fundo, meu amigo, se ele for performar lá fora, operar lá fora, ele não vai se encontrar, tá? Porque como o mercado é maior, como o mercado tem sua zona de oferta e demanda mais específico, se ele fizer essa modalidade aqui lá fora, tchau, meu amigo, muda tudo. É igual na sinuca, né? Um cara que joga para o ímpar, um cara que gosta de jogar bolinho, muda, né? Cada um vai performar de um jeito. Então, assim, você tem que estar adaptado. Eu, particularmente, não gosto de pegar essas operações muito agressivas no índice no dólar. Deixa eu ver o diário do Nasdaq aqui. Por causa do tamanho dos stop. Mas, às vezes, o que compensa você pegar, nem que você entre de forma mais agressiva, com stop um pouco mais caro e mais técnico, mas ele entregue pelo menos o risco, né? E tá bom o trade, porque se você ficar esperando o mercado fazer um pullback, fazer um cenário de pullback na média, regressão na média que seja efetivo, galera, tá extremamente difícil. Vocês viram como eu deixei várias operações passar por aguardar pullback. Vocês viram que rola alguns stop por pullback na média, no qual o mercado não aceita o rompimento desse pivô, seja ele de alta ou de baixa, ele simplesmente fala e chama os caras na compra e na venda. O nosso mercado tá assim, cara, repleto de pegadinhas. Então não acha que você está operando mal. É o mercado que ele não aceita determinado nível de preço. O mercado não aceita. O mercado brasileiro está com uma liquidez extremamente ridícula, né? E saiu hoje notícia aí que vai diminuir mais, tá, pessoal? O número de retirada de maio foi recorde e a tendência é aumentar, ou seja, então muito cuidado para a gente não pegar aí dias no dólar com 30 pontos entre máxima e mínima, dias no índice com 700, 600 pontos entre máxima e mínima. Então, ó, fiquem atentos aí no que eu tô falando, tá? Beleza? Então, forte abraço a todos e até a próxima.